Entra ano, sai ano e você continua tentando sair do aluguel e sonhando com a casa própria. Você tem esse desejo de investir em um lugar só seu, sem se preocupar com mudanças e quer uma casa personalizada do seu jeito para receber a família e os amigos, não é mesmo? Mas você está adiando esse sonho porque não consegue uma brecha no orçamento. Nunca sobra dinheiro. Se de alguma maneira você se vê nessa situação, que parece sem saída, saiba que milhões de brasileiros nessa mesma condição já encontraram um caminho para comprar um imóvel próprio e você também pode conseguir. Eu me chamo Evandro Canello, sou educador financeiro filiado à ABFIM, assessor de crédito há 15 anos e também sou fundador do Grupo Rede Sul. E depois de todos esses anos ouvindo milhares de pessoas falando sobre as dificuldades em realizar o sonho da casa própria, eu percebi que a maioria tinha condições financeiras, mas não tinha o quê? Planejamento e organização. Na verdade, essas pessoas não sabiam nem por onde começar. É por isso que eu desenvolvi uma abordagem que eu uso durante as assessorias com os meus clientes para ajudar esse público com o passo a passo até a realização desse sonho. E agora eu decidi gravar uma série com esse método para ajudar o máximo de pessoas a conseguirem comprar sua casa própria também. São 3 vídeos onde eu explico cada passo que você deve dar até a compra da sua casa própria, passando pelo planejamento e organização financeira, as maneiras que existem de adquirir um imóvel próprio e, finalmente, a forma mais econômica para você realizar essa conquista sem que isso pese no seu orçamento. Então já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para que você possa ter acesso ao conteúdo completo dessa série. Esse primeiro vídeo aqui sobre como comprar um imóvel próprio é para quem tem esse sonho, quer investir nisso e não sabe por onde começar. Mas antes de iniciar essa busca por um imóvel, é fundamental ter esse objetivo muito bem definido. Saber exatamente o que você deseja ajuda a manter o foco. Ter um objetivo claro evita que você desista no meio do caminho, mesmo quando surgem tentações de gastar o dinheiro com outras coisas. Se você não tem reservas e pretende financiar um imóvel, você vai precisar economizar durante algum tempo, seja por meses ou até anos, até conseguir o valor da entrada. Existem outras maneiras de investir em imóveis sem que você precise ter grandes reservas, como eu vou explicar no segundo vídeo dessa série. Mas são estratégias que costumam levar um certo tempo. Então tenha isso em mente, quanto mais dinheiro na mão, mais rápido vai ser a realização desse sonho de ter um imóvel próprio. Com esse objetivo definido, o próximo passo é conhecer a fundo a tua situação financeira. Para isso, você deve fazer um raio-x das suas finanças e saber exatamente quanto você ganha, quanto gasta, quais são as suas dívidas, investimentos se tiver e principalmente descobrir para onde está indo o seu dinheiro. Após fazer esse diagnóstico financeiro completo, você consegue entender qual o seu perfil financeiro, se é totalmente quebrado, com alto endividamento, no 0 a 0 ou se você já é um investidor. Vamos lá! Se eu te perguntar quanto você ganha por mês hoje, você vai responder o valor bruto ou o valor líquido? A maioria das pessoas respondem o valor bruto. Se você responder o valor cheio, sem considerar descontos como INSS, IRPF, Vale Transporte e Vale Refeição, por exemplo, já é um sinal de alerta que você pode estar vivendo acima do teu padrão de vida real e em desequilíbrio financeiro. Antes de começar a planejar a aquisição de um imóvel próprio, você vai precisar corrigir esse desequilíbrio. Então comece registrando o valor líquido que você ganha, incluindo todos os descontos, mas também considerando bônus, benefícios, comissões e outros ganhos adicionais que você possa ter. Isso vale para todo mundo, para quem é assalariado, para autônomos e também para empresários. Se a sua renda é variável, faça uma média dos últimos 3 meses. Aí depois que você fez esse diagnóstico da renda mensal, é muito importante que você faça também o cálculo dos rendimentos ao longo do ano, incluindo férias, 13º, Prolabore e outros benefícios. E faça um esforço para ser fiel a esses valores, porque estimativas podem distorcer a realidade e dificultar o seu planejamento financeiro. Agora, sabendo exatamente o quanto você ganha, o próximo passo é entender para onde está indo o seu dinheiro. Então, num primeiro momento, muita gente acha que sabe onde está gastando, mas na verdade elas não sabem. Quer ver? Se eu perguntar para você quanto você gastou com aluguel no último mês,
possivelmente você sabe dizer com exatidão. Mas e se eu perguntar quanto você gastou com lanches, com assinaturas, com jantares em restaurantes, você sabe me dizer com a mesma exatidão? Então, quando a gente faz esse diagnóstico durante a assessoria, é muito comum descobrir que grande parte dos gastos não são em contas fixas, e sim em compras pequenas que normalmente passam despercebidas. Então não pule essa etapa. Existe um jeito de descobrir onde você gasta cada centavo do seu dinheiro fazendo um apontamento financeiro durante um determinado período de tempo. Um apontamento é anotar. Isso mesmo, anotar cada gasto que você tem todos os dias. Então registre cada compra e separe por tipo. Por exemplo, mercado, feira, papelaria, padaria e etc. Depois você deve somar separadamente cada tipo de gasto e anotar o valor total dos gastos durante o período de medição. Se a sua renda é fixa, você deve fazer por pelo menos 30 dias para já ter uma visão detalhada do caminho que o seu dinheiro está percorrendo. Se você tiver renda variável, eu recomendo que você faça esse apontamento por no mínimo 3 meses e defina uma média. E não esqueça de citar as formas de pagamento. Se foi à vista em dinheiro, parcelado no crédito, no débito, isso é importante demais também. Com esse diagnóstico, você vai ter o exato conhecimento sobre a sua situação financeira real. E olha, nesse momento pode acontecer uma grande virada na sua vida, porque é aqui que as pessoas descobrem que estão vivendo acima do que o padrão de vida permite e quais são os gargalos, os ralos por onde o dinheiro está escoando. Nessa etapa, muita gente fica assustada com o quanto de excesso de gastos que tem e começa a sentir um peso na consciência. Isso é bom, porque a pessoa já começa a pensar em quantos sonhos poderia conquistar se direcionasse esse dinheiro em vez de queimar ele comprando e consumindo tudo que vê pela frente sem pensar. E é isso que vai ajudar você a mudar os teus hábitos de consumo. Ah, mas Evandro, o que eu faço? Eu não consigo mudar meus hábitos. O que eu faço? Bom, para quem tem essa dificuldade de mudar os comportamentos de consumo, essa frase vai ajudar. Porque a partir de agora, você vai separar todos os seus gastos em 2 grandes grupos: as dívidas de valor e as dívidas sem valor. Então pega todos esses gastos que você anotou durante todo o mês ou durante os 3 meses, para quem tem renda variável, e separe todas as dívidas que trazem algum crescimento para sua vida. Por exemplo, na coluna das dívidas de valor, você vai registrar os custos com aluguel, financiamento do carro, mensalidade da escola, luz, água, telefone e lazer. Na outra coluna, você vai anotar todos aqueles gastos que não te ajudam a crescer nem pessoalmente e nem profissionalmente. Aqui entram gastos com lanches fora de casa, restaurantes, roupas e acessórios que você não precisa e também todas aquelas compras que você faz por impulso. Com essa lista organizada, fica muito mais fácil entender quais são os gastos que devem ser cortados. Quando você fizer isso aqui, meu amigo, você vai conseguir equilibrar as contas e viver dentro do teu padrão de vida. Um bom exercício é sempre se perguntar: eu consigo arcar com todos os meus compromissos financeiros? Ou eu estou sempre dependendo de empréstimo no cheque especial, cartão de crédito, consignado, empréstimo pessoal, até mesmo os meus parentes para poder fechar o mês? Analise se a sua casa, o seu carro, a educação dos filhos, vestuário e lazer se encaixam confortavelmente no seu orçamento ou se você precisa toda hora fazer uns malabarismos para acompanhar esse consumo. Para viver de acordo com seus ganhos e investir na compra de um imóvel próprio, você precisa reduzir excessos e desperdícios, priorizando os seus sonhos. Nesse caso aqui, a casa própria. Inclusive, você sabia que existe um mito muito comum sobre comprar a casa própria? Provavelmente você já se pegou pensando nisso. Se eu mal consigo pagar as minhas contas básicas, como é que eu vou sonhar com algo maior como a compra de um imóvel? Meu, gente, eu tô virando quase um ator, né? Eu adoro risar. Esse pensamento é um grande equívoco. Seja qual for a sua situação atual, manter os sonhos sempre renovados é essencial. Sonhos são o combustível que faz a gente acordar todos os dias e trabalhar com um propósito, em vez de viver só para ficar pagando boleto. Então sonhe, meu amigo, e sonhe alto. Talvez você não tenha condições de comprar um imóvel próprio agora, mas com um pouco de organização e planejamento e usando o tempo e a educação financeira a teu favor, você pode com certeza alcançar essa conquista. Querer só ter dinheiro não é um objetivo, porque dinheiro é apenas um número que não representa nada tangível. O que realmente importa é o que ele pode fazer por você. Imagina a segurança de ter a casa própria com momentos junto com a sua família, o conforto de uma vida sem preocupações. É isso que vai te motivar a poupar e investir. Mas não adianta só sonhar.
você precisa definir um prazo para a realização desse sonho. No caso da casa própria, em quanto tempo que você gostaria de comprar esse imóvel? Você já se perguntou isso? Depois de prever esse prazo, é hora de saber quanto esse sonho custa em dinheiro. Então você precisa pesquisar o valor do imóvel que você quer comprar. Vamos supor que você queira comprar um imóvel de 400 mil reais. Se for financiar, você vai precisar juntar um dinheiro para dar uma entrada. Digamos que você consiga financiar 80% do valor do imóvel. Logo, você precisa juntar 80 mil reais para poder financiar o imóvel. Mas vamos imaginar que você tem 45 mil de FGTS. Então faltaria só 35 mil reais para dar uma entrada nesse financiamento. Juntar um valor tão alto rapidamente pode ser difícil e até desanimador. Por isso eu recomendo que você divida essa meta em pequenos objetivos mensais alcançáveis. Por exemplo, nesse caso aqui em questão, se você conseguir guardar R$800 por mês, reduzindo aqueles gastos desnecessários, em 3 anos e meio você vai ter 35 mil que faltam para a entrada. Lembrando que, investindo em algo que remunere esse valor, você se beneficia do poder dos juros compostos e esse tempo vai diminuir mais. Se você quer comprar a casa própria antes desse tempo, refaça os cálculos e tenta economizar mais para reduzir esse tempo. Mas Evandro, não tem jeito, eu não consigo fazer sobrar dinheiro para investir na minha casa própria. Acredite, eu já escutei isso de pessoas que tinham renda acima de 8, 10 salários mínimos. É por isso que eu digo que em muitos casos o problema não é a renda, e sim o uso desses recursos. E isso se resolve invertendo a lógica do teu orçamento financeiro. Por exemplo, em um orçamento comum, normalmente as pessoas pagam as contas primeiro e o que sobrar elas investem nos sonhos. Se você também faz isso aí na tua casa, eu te aconselho você parar agora mesmo, porque você tá matando os teus sonhos. Quando você paga todas as tuas contas e só depois você pensa nos seus sonhos, você fica refém desses boletos e nunca vai conseguir abrir brecha para investir em um imóvel próprio, por exemplo. Já no novo orçamento, você precisa fazer diferente. A primeira coisa quando receber a renda é você direcionar um valor para o seu sonho e só depois você pagar as contas da casa. Essa é a maneira de se libertar desse ciclo de acordar todo dia, trabalhar e viver apenas para pagar boleto. Você finalmente consegue investir em algo maior como um imóvel se você fizer isso. Isso é trabalhar com um propósito maior. Mirando nessa conquista, fica muito mais fácil abandonar hábitos ruins e mudar o seu comportamento de consumo. E aqui você pode achar que isso é perigoso porque falta dinheiro para as contas. Mas lembra do raio-x dos gastos que você fez lá no início? Se você cortar as dívidas sem valor e as compras por impulso da tua vida, você vai conseguir poupar e vai fazer sobrar dinheiro para investir no sonho da tua casa própria. Agora, se ainda assim for difícil, você precisa pensar em formas de aumentar a tua renda e manter os gastos reduzidos. Hoje existem diversas formas para você fazer uma renda extra com a internet mesmo, por exemplo. Você não precisa necessariamente ficar 4 anos em uma faculdade ou fazer N pós-graduações para você ganhar mais dinheiro. Tem muito curso para aprender qualquer coisa nova na internet, muitos até de graça inclusive. E você pode trabalhar com isso nas horas vagas. Por exemplo, você pode aprender edição de vídeo. Aqui eu estou gravando esse vídeo, tem um editor de vídeo. Tráfego pago, você vai fazer anúncio. Designer gráfico, redação, social media, enfim. Todas essas empresas precisam de profissionais de marketing e muitas, inclusive a minha, terceirizam algumas coisas. Então, em alguns casos, até mudar de profissão pode ser válido. A verdade é que você precisa definir as suas prioridades e fazer o que tem que ser feito para alcançar os teus sonhos. A desculpa, com certeza, não vai te ajudar. O que eu estou te mostrando aqui é uma maneira real e prática de você conquistar o teu imóvel. Mas vamos supor que você já tem as finanças organizadas, que você está vivendo dentro do teu padrão de vida e que também já tem reservas para poder dar início nessa compra. Nesse caso, antes de tomar uma decisão, uma atitude inteligente é olhar para o mercado. Inclusive, mesmo que você não compre um imóvel logo, eu recomendo que você comece agora a fazer uma leitura dos principais índices de mercado. Se você souber analisar o melhor momento da economia para fazer essa compra, pode conseguir condições muito mais atrativas. Basicamente, você precisa acompanhar 2 índices. O da inflação, que é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e o índice FIPZAP, que é um indicador que monitora a evolução dos preços dos imóveis residenciais em diversas cidades brasileiras. Quando o FIPZAP está acima do IPCA, significa que os imóveis estão valendo acima da inflação oficial, ou seja, pode não ser o melhor momento para comprar esse imóvel, você vai pagar um pouco mais caro. O
mesmo vale o contrário. Quando o FIPZAP está abaixo da inflação, significa que os imóveis estão se desvalorizando e você pode conseguir condições melhores de preço para comprar. E não é nada complicado analisar esses dados, eu vou te mostrar. Você vai entrar no site oficial do FIPZAP, vai em indicadores, seleciona a opção índice FIPZAP, depois vai até divulgações mensais e seleciona o ano e mês que você quer avaliar. Por exemplo, vamos pegar aqui os dados de maio de 2024. Vai abrir esse PDF e você pode ir até o infográfico que mostra a variação do IPCA, Índice FIPZAP e IGPM. Você vai ver aqui que tem as variações anuais. O traçado verde representa o Índice FIPZAP e o vermelho é o IPCA. Ou seja, nesse gráfico a gente vê que desde 2023 o IPCA está abaixo do FIPZAP e a tendência segue em 2024. Em outras palavras, esse é um ano em que comprar um imóvel está mais caro. Se você ficar de olho nesses índices e souber acompanhar esses dados, você vai saber o melhor momento para fazer esse investimento. Mas mesmo que não seja um ano bom, porque a valorização do preço de venda dos imóveis residenciais está acima da inflação oficial, sempre vai ter oportunidades no mercado imobiliário. A regra é saber explorar. Então, para resumir o vídeo de hoje, para realizar o sonho da casa própria, primeiro você precisa organizar as finanças e planejar com cuidado essa compra. Para isso, você deve tirar uma fotografia 3D da tua situação financeira, sabendo exatamente o quanto ganha e quanto gasta, cortar dívidas sem valor e equilibrar o teu padrão de vida. Deve sonhar alto e constante para ter motivação suficiente, tanto para continuar trabalhando como também para mudar os hábitos de consumo e buscar aumento de renda. Precisa refazer o teu orçamento colocando sonhos como prioridade e precisa poupar e cortar gastos desnecessários para direcionar esse dinheiro para o teu sonho, além de entender qual o melhor momento para fazer esse investimento. Mas organizar as finanças e planejar essa compra é apenas o primeiro passo de uma longa jornada até a compra do teu imóvel próprio. Então, se você quer continuar essa trilha de conhecimento e seguir o passo a passo para a realização desse sonho, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. No próximo vídeo eu vou te mostrar as principais maneiras de comprar um imóvel e vou comparar o custo-benefício de cada uma delas. Até mais!